Romanos capítulo 12, versículos 1 a 5. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O que Paulo vai abordar nesse belo texto, e tenho certeza de que Deus vai falar conosco hoje à noite aqui, tendo em vista tudo o que Deus fez pelo ser humano, salvando ele de seus pecados por meio de Jesus, uma obra gratuita e recebida pela fé. Como esse povo agora deve viver? É isso que Paulo tem em vista. Tendo o Senhor feito o que fez conosco, nos salvando gratuitamente pela fé, o que nos cabe agora em termos de comportamento, de ética, de conduta? E Paulo vai dizer que devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo. Me parece um paradoxo, né? O sacrifício geralmente com o qual estamos acostumados é morto. Mas Paulo aqui vai falar de um sacrifício vivo, dedicado a Ele, a Deus. Os sacrifícios de animais oferecidos no passado agora tornam-se desnecessários porque Cristo fez uma última oferta por todos os pecados. Ele se deu naquela cruz em nosso lugar e a sua justiça nos revestiu, de modo que Deus agora nos aceita por meio de Jesus sempre. E por causa disso, salvos agora, sempre há lugar para o serviço cristão na vida de alguém que é filho de Deus. Quer dizer, sim, Deus veio ao mundo e nos salvou, mas a história não acaba aqui. Ele nos envia em missão. Há um propósito para o cristão de estar nesse mundo que não é só aguardar o céu, existe uma vocação, um sentido da vida. O próprio casamento tem um sentido específico a partir do momento em que Deus ilumina os meus olhos. Tudo passa a ser ressignificado. Em vez de viverem de acordo com os padrões de um mundo que está em desacordo com Deus, que está sofrendo, gemendo, que está angustiado, que sangra e, por que não dizer, que chora. Os cristãos são exortados a deixar que aconteça uma renovação nas mentes deles. Eu quero que você preste atenção nessa palavra hoje à noite. Renovação da mente, que se dá pelo poder do Espírito Santo. E não por uma autoajuda, e não por um esforço intelectual, mas alguma coisa Deus faz em nossa mente, e essa mente renovada, o texto diz, nos transforma. E nos transforma de uma tal maneira que a vontade de Deus não é mais nossa inimiga e nem pesada, ela é harmonizada com o nosso gosto, com o nosso querer. Esse é o segredo de nascer de novo do Espírito. Alguma coisa acontece em nós que a gente passa a desejar Deus e a sua vontade. E é por isso que essa transformação nos harmoniza e nos faz entender a vontade de Deus não como opressora, mas como boa, perfeita e agradável. A Bíblia nunca ensina
uma doutrina para tão somente torná-la conhecida. A doutrina que a Escritura nos apresenta é para ser praticada. Jesus mesmo disse, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Porque a prática me dá uma compreensão da doutrina que vai para além do intelecto, é você mergulhar no sentido daquele ensino que tem uma finalidade, a vida. A vida. Por isso, Paulo muitas vezes vai animar as pessoas a terem certo comportamento ético, um comportamento cristão, sempre depois que Paulo relata o que Deus fez em Cristo, para motivar o crente e dar sentido à sua ética. Por que amar? Por que virar a outra face quando agredido? Por que não revidar quando você é amaldiçoado? Por que amar o inimigo? Por que e como? São perguntas que aqui estão presentes. Por isso o texto começa com a palavra portanto. Quer dizer, até então, até o capítulo 11 dessa bela carta, Paulo expôs a obra da cruz com detalhes. Talvez nenhum outro livro tenha tanta explicitação do que foi a obra da cruz, o que significa justificação, o que é ser aceito diante de Deus, que todos somos pecadores, mas que mesmo assim Deus nos amou, redimiu, Cristo morreu na cruz, nos perdoou dos pecados e nos purificou. Então o capítulo 12 começa logo, não tem como viver igual alguém que experimentou tamanho amor e tamanha misericórdia. Além disso, o que Paulo trabalha nesse capítulo 12, tem muita ligação, mas tem paralelos claros com o sermão da montanha de Jesus, em Mateus capítulo 5, 6 e 7. É como se Paulo pegasse aquele sermão e agora colocasse na sua linguagem. Embora não existisse, nesse tempo em que Paulo escreveu essa carta, nenhum evangelho escrito, atenção, claro que o ensino de Cristo era conhecido, o dos evangelhos, de forma oral. Ou em sumários escritos, resumos do que Jesus ensinou. Os evangelhos foram escritos posteriormente, mas Paulo tinha escutado a respeito do ensino de Jesus. Basta lembrar a ceia. Quando ele escreve aos Coríntios, ele diz, o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que na noite em que foi traído, e Jesus então ali é relembrado por Paulo. Mas vamos olhar esse texto com cuidado, versículo 1. Portanto, Paulo passou 11 capítulos desta carta falando sobre as misericórdias de Deus. 11 literalmente falando. Porque o Evangelho é a demonstração da misericórdia divina para com pecadores indignos, como eu e você. Todos pecaram, Paulo vai dizer. Se você volta um pouquinho nesse mesmo documento, capítulo 9, versículo 16, e nós vamos ler algumas passagens importantes hoje para entendermos bem esse texto. Romanos 9, 16, veja bem o que Paulo escreve. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Se você chegou aqui hoje, se você um dia foi salvo por Deus, não foi porque você quis, foi porque Deus te buscou. Não dependeu do esforço que você fez, não dependeu nem de estar numa família cristã. Pastor, mas como? Isso tem influência? É claro que tem, mas antes disso, Deus te escolheu e te predestinou. E fez de tudo, talvez nascer numa família cristã, para te salvar. Mas tem gente que nasce numa família cristã, não é cristão, e vem a conhecer o Evangelho por uma outra família ou por um colega de trabalho. Mas o que eu quero destacar aqui é o que Paulo mesmo diz. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. De fato, o pecado nos fez mortos em nossos delitos e pecados. O pecado cegou o nosso entendimento. Cauterizou a nossa consciência que ficou indiferente. E esse é um dos grandes males do nosso tempo, indiferença, frieza. As coisas já não fazem mais impacto. Estamos mortos, cauterizados. E nesse sentido,
é que Paulo então explora esse assunto. Não é a gente que corre, é Deus que quer. E é muito importante, numa noite como essa, a gente ter essa consciência que Deus não desiste de nós. Que é pela infinita misericórdia dele, e não pela minha justiça, beleza, posição social, intelecto, seja lá o que for, mas a verdade é porque Deus é misericordioso, que ele me salvou você. E para ficar bem claro, vire a página, capítulo 11 desse mesmo livro, versículo 30. Paulo é muito claro. Romanos 11, 30. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia, não é que o povo deixou de ser desobediente, não, é que Deus usou de misericórdia. À vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que também eles alcancem misericórdia. Paulo está falando dos judeus e dos gentios. À vista da que foi concedida a vocês. Agora, versículo 32 é o principal. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Por isso que não cabe diante de Deus justiça própria. Por mais perfeito que a gente ache o nosso comportamento, nossa conduta, nosso respeito pela família, o fato de eu ser um trabalhador, um honesto. Aliás, um dia eu disse numa reunião de pastores, quando lá se questionava que alguns pastores eventualmente se perdiam nas suas contas, não lidavam com isso muito bem. Eu disse, olha, antes de ser crente, eu já aprendi isso em casa, que conta a gente paga. Se alguém é um bom pagador para então ser pastor ou fazer alguma coisa diferente no meio da comunidade cristã, o problema está na nossa base, na educação. Mas nem por isso eu era, a não ser um pecador. Porque o que adianta pagar as minhas contas e dentro do coração ter sentimentos ruins, pensamentos ruins? O que adianta lidar com as situações da vida, ter o desejo de matar alguém por ciúme ou por inveja, e somente controlar esse desejo, mas não ter uma purificação interior, é como muita gente hoje está, porque somos pecadores por natureza. Com base nessa misericórdia, então, Paulo é que faz um apelo ético. Por causa desse amor, desse perdão, de um Deus que salva, que tem misericórdia, que ilumina os nossos olhos, que perdoa o nosso passado, é que há um motivo para seguir em frente. É porque assim há esperança. Do contrário, estaremos mortos ainda em nossos delitos e pecados. F.F. Bruce, um grande exegeta do Novo Testamento, escreve assim: no Novo Testamento, religião é graça e ética é gratidão. No Novo Testamento, religião nada mais é do que graça. E ética é resultado da graça, é gratidão. Não é à toa que no grego a palavra charis, graça, pode ser traduzida tanto quanto graça, como com gratidão. Dependendo do contexto, você pode fazer uma ou outra tradução. A palavra pode significar tanto graça, como gratidão. Mas Paulo, no capítulo 12 aqui, usa uma outra expressão. Ele usa a expressão irmãos. Perde, então, aqui uma distinção que Paulo vinha fazendo entre judeus e gentios. Embora ele tivesse destacado muito ao longo dessa carta essa distinção. Aos judeus pertencem os oráculos de Deus. Desde o início de Romanos há uma distinção. Agora não, todos são equiparados e são chamados de irmãos. Porque afinal todos têm a mesma vocação para serem povo de Deus, não importando a sua etnia. Uma outra expressão mencionada agora há pouco é sacrifício vivo, santo e agradável. O que Paulo está sugerindo aqui é que os cristãos estão vivos dentre os mortos, porque nasceram de novo, saíram da escuridão e vieram para a luz, e receberam vida, e desfrutam agora então de uma nova vida em Cristo. Eles não serão sacrificados como foram os animais no Antigo Testamento, pois Cristo cumpriu o que fora predito por esses sacrifícios, e tomou o lugar de cada animal, de cada oferta, de uma vez por todas. Cristo se tornou o
o sacrifício definitivo, não resta mais nada a ser pago. A obra de Cristo consumou toda a nossa dívida, temos paz com Deus. Não há como prosseguir sem esse perdão. Não há como ter certeza de salvação, logo não há paz para se viver o presente se não há uma certeza de que a dívida foi completamente paga. E não é por mim, porque aí se fosse por mim eu sempre teria dúvida se fiz o suficiente. Não, essa dívida foi paga por Jesus. Duas expressões aqui também interessantes, santo e agradável. Essas palavras seriam o equivalente moral a uma qualidade que os animais naquele tempo tinham. Eles eram sem mácula, eles eram sem defeito e eles eram de aroma agradável quando queimados. Então esse sacrifício santo e agradável é uma vida consagrada, dedicada, equiparada no sentido moral ao que fisicamente os animais tinham de perfeição no passado. Isso está em Levítico 1, versículos 13 e 9, depois você pode olhar. E Paulo então vai dizer que a nossa vida é uma verdadeira adoração. Mas há uma outra expressão interessante nesse texto de Romanos, ainda no versículo 1, que é a expressão culto racional. Racional aqui no grego é a palavra lógicos, que pode significar duas coisas, razoável ou racional. Quer dizer, culto razoável, porque esse culto seria a única coisa sensata que se espera de alguém que foi salvo pela graça. Neste sentido, salvos pela graça, nosso culto se torna razoável na medida em que ele é o resultado inevitável de quem foi salvo pela graça. Mas há um outro sentido aqui para a palavra lógicos, que é racional. Porque o culto seria oferecido com mente e coração. Seria um culto espiritual em oposição ao cerimonial, ao formal, ao exterior. Não, é toda a nossa vida, nosso coração, nosso espírito e também nosso entendimento devotados a Deus. E atenção, este culto aqui pode até abranger o nosso culto público da comunidade, como está acontecendo aqui hoje. Mas entendido bem esse texto, Paulo vai nos dizer que a nossa vida é um culto a Deus. Existe um filósofo estoico, que inclusive é citado por cristãos, ao lidar com esse tema. O nome dele é Epíteto. Olha o que ele escreve. Se eu fosse um rouxinol, faria aquilo que é próprio de um rouxinol. Se eu fosse um cisne, faria o que é próprio de um cisne. Atenção, como eu sou lógicos ou um ser racional, me cabe adorar a Deus. Aí eu lembro de Salmos, quando Deus vem e diz assim, não sejam como a mula ou o cavalo, os quais só obedecem com freios e cabrestos. Deus nos deu uma certa inteligência, uma capacidade racional também, uma compreensão, para não agir no mundo como um animal. Isso nos levará a concluir que a vida tem algum sentido em Deus. Basta pensar, refletir, basta observar. Mas onde se dá esse culto, meus irmãos? Porque estamos em culto hoje da igreja cristã. Paulo vai entender que esse culto se dá em todo lugar. Agora, ele usa uma expressão interessante nesse sentido, a palavra corpo. Por que ele usa a palavra corpo aqui? Ou seja, ofereçam o seu corpo. Ora, para os gregos platônicos, o corpo era a prisão da alma. Para os gnósticos também, eles achavam que pecado mesmo era o que eu fazia no espírito, no coração. O corpo podia fazer o que bem entendia, inclusive imoralidade. E de propósito, Paulo vai usar a palavra corpo aqui, para apresentar o corpo na vida de um cristão, como expressão de um ato de adoração. Esse é um ponto importante hoje. Tem gente que
entende que é importante adorar a Deus com a mente e com o espírito, não só também com atos mecânicos, isso é verdadeiro, porque também Jesus vai lidar com esse assunto, e os profetas lidaram com esse assunto, quando o povo honrava a Deus com os lábios e o coração estava longe, isso é verdadeiro, Deus está preocupado com o coração, mas aqui Paulo vai para uma outra dimensão, o culto não é só uma coisa espiritual, ele envolve a nossa vida. O que fazemos, o que decidimos, nossa família, como administramos nosso tempo, nossos recursos, isso às vezes é mal compreendido um bocado por muita gente. Não, eu estou lá na igreja, no culto público, e estou prestando o meu culto a Deus, espiritualmente conectado com Ele e até com o entendimento. Mas culto aqui para Paulo é uma vida. É uma vida. E neste sentido, o culto aqui do corpo, não quer dizer corpo somente a parte física, mas o ser humano por inteiro, na sua integralidade. E aqui é importante, o culto não é uma coisa só interior, só abstrata e muito menos mística. O culto a Deus é um ato corpóreo e concreto. Nos Salmos você vê batendo-se palmas, pessoas levantando as suas mãos, cantando. Mas pensando no culto para fora do templo ou do culto público da igreja mesmo, a nossa vida e o que fazemos é culto a Deus. E a pior coisa que nós podemos fazer, isso é um platonismo ou um gnosticismo, é cindir, romper isso como se o que Deus quer ou com o que se importa é o meu coração, o resto ele não se importa. E é por isso que muita gente que vê o comportamento de cristãos não entende que Deus é esse. Alguma coisa está desconexa. Veja Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito